Olá, amigos da Seta, queridos companheiros, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema que estamos examinando neste período aí de confinamento, né? Os benefícios advindos da dor. E estamos gravando esse terceiro vídeo para os nossos estudos, juntamente com os nossos companheiros da Cefa, Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica lá na ilha de Bom Jesus dos Passos, os queridos amigos que temos lá e também estão fazendo esses estudos conosco, né? É um pouquinho difícil porque está todo mundo, vídeo, né, gravação, zap, enfim, mas vamos fazer essa pequena reflexão. Bom, no primeiro vídeo falamos sobre a identificação de uma crise, e ali fizemos algumas abordagens sobre a questão da dor e a identificação de uma crise nela, dentro dessa dor. Estamos aí na pandemia do coronavírus, mas não existe só essa dor, né? Existem outras tantas dores que nós já vínhamos vivenciando, estamos vivenciando mais essa, e estaremos vivenciando outras tantas, né? No segundo vídeo, vimos a questão da importância da identificação da nossa fragilidade, né, como um processo muito importante de quebra de algumas das nossas concepções, crenças, né? Principalmente a crença da nossa inatingibilidade, de que não somos atingíveis. E após isso, então, estamos ingressando nesse terceiro vídeo, que é o exame sobre os benefícios da dor na formação do estado mental de humildade, né? Então, vamos desenvolver alguns poucos itens para nosso estudo e para a reflexão de todos nós. Claro, sem pretender esgotar esse tema, seria impossível, né? Nos faltaria humildade se pretendêssemos esgotar esse tema sobre humildade, né? Mas temos algumas considerações a fazer. Primeiro tópico, a expressão humildade vem lá do latim, humus, que significa solo, né? Solo, aquele ponto mais baixo onde nós estamos, né? E o humus é a matéria orgânica do solo, né? E de onde se derivou um termo que vai ficar mais claro para a gente, que é o termo humilis. E aí tem mais a ver com a questão humana, né? Com o posicionamento humano, com o entendimento humano da sua própria realidade, né? Significa um posicionamento, uma estatura pequena, né? A identificação de que se tem uma estatura pequena, de que se é, vamos dizer assim, um mínimo dentro de um universo maior, né? Por exemplo, o só sei que nada sei, do nosso filósofo, né? Ele apresenta esse posicionamento de humildade, né? O só sei que nada sei representa muita coisa. Porque ele era que era um dos homens mais inteligentes, né? da sua época. Então, a humildade vai se constituir nesse estado mental onde o indivíduo vai se posicionar no ponto mais abaixo possível. Porque quando nós nos posicionamos para ver e entender a vida da nossa própria altura, vamos dizer assim, a nossa própria altura física, nós já estamos relativamente muito acima do solo, né? Mas quando nós vamos para baixo, aí nós compreendemos e percebemos e registramos, que é esse o ponto central, nós registramos tudo que está em torno de nós, mesmo no nosso nível
baixo, porque estaremos lá embaixo para ver e perceber tudo, todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações, todas as ocorrências, todos os fenômenos, e então nos enriqueceremos deles, porque nós os perceberemos, né? Então, muitas vezes, nós nos posicionamos para acima de alguém, ou de algum fenômeno, ou de alguma coisa. Alguns se posicionam até acima dos próprios fenômenos corporais. Ignora-os. E aí alguns chamam de destemidos. Não. São orgulhosos mesmo, né? E poderíamos dizer, somos orgulhosos mesmo. Quando ignoramos uma fenomenologia corporal. Ou seja, eu não quero me submeter a nada ou a ninguém. É uma manifestação do quê? Do nosso orgulho, que tem a sua base no nosso egoísmo. Né? Então, concluir nesse sentido que você se basta. Né? É a conclusão de que você se basta no estado orgulhoso, quando isso não é uma verdade. Então a dor, ela vem nos ensinar isso. O primeiro despertamento que vimos no vídeo anterior, a constatação da nossa fragilidade, o risco de vida, perigo de deixar de existir. Imagine o perigo de deixar de existir para alguém que não tem nenhuma noção da sua realidade de espírito, da sua imortalidade, da vida futura, do mundo espiritual. É um desastre, porque isso significa o quê? O desespero total. E aí muitas síndromes vão aparecer para o indivíduo, síndrome do pânico e outras tantas síndromes, que não vamos nos reportar agora. Mas fruto do quê? De uma má avaliação sobre a vida, sobre os fatos, sobre as coisas, sobre Deus. Né? Então, Jesus, quando ele quer tratar dessa situação, e aí já do seu aspecto moral, né? Seu aspecto moral, que o primeiro aspecto é uma constatação no campo mental, um novo posicionamento da mente. Vamos posicionar a nossa mente, porque ela é posicionável, de um modo onde nós possamos ver tudo e todos. Então, vamos lá para baixo. Jesus se refere a isso, né? Todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar será elevado. Né? Então, olha como ele apresenta isso como uma lei. Isso é uma lei. Não adianta você pretender se posicionar para além do que você é, para além das suas próprias forças, das suas próprias aquisições. Não são assim as manifestações dos espíritos pseudo-sábios. Aí já nós estamos aqui no campo da o quê? Da tese espírita, né? Da revelação espírita. Estamos lá na questão 100, 101, 102 e aí até a 113 do livro dos espíritos, não é? Quando eles vão apresentar a escala espírita, e aí Kardec vai dizer que os espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Lembram disso? Quais são eles? Os espíritos impuros, os espíritos levianos, pseudo-sábios, né? Levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores. Né? Mas não vamos entrar nisso hoje. Então, são esses espíritos. Então, Jesus está falando desse mecanismo de decisão pela busca do conhecimento, admitindo que não sabe, que não conhece, né? Se, de alguma forma, se submetendo a Deus. Reconhecendo isto e se submetendo a Deus. E aí nós vamos criar o vínculo com Deus, primeiro no mental, e depois Jesus propõe que façamos o quê? Um vínculo no campo emocional. E aí ele diz, ama a Deus. Ele diz que esse é o maior mandamento, né? É o primeiro e maior mandamento. No segundo ponto,
nós vamos encontrar a segunda consequência de que a humildade vai ser responsável pela integração de todo o campo mental. Há campos do mental, que não é só esse campo mais externo, da percepção externa, há campos mais internos, que receberão por esse processo de admissão de que não sabe, de que não conhece e de que precisa conhecer, que é a humildade, haverá uma integração desses campos mais internos, fazendo com que nesse campo nós nos tornemos uma unidade nele, para que dele haja outras tantas repercussões evolutivas, desenvolvimento de outras tantas forças nossas e capacidades. Portanto, estamos falando em quê? Em evolução, em progresso, em crescimento deliberado, porque você tomou uma decisão. Lembram da parábola do grão de mostarda? É quando o homem toma uma decisão e lança aquela semente no seu campo. Aí ele desata vários processos, né? A semente vai germinar no próprio psiquismo e aí vai desatar todos esses processos de crescimento. Enquanto isso não ocorrer, e nós vamos perceber facilmente isso, temos um termômetro para perceber isso, haverá no indivíduo, diante dos fatos da vida, das dores de um modo geral, o quê? Uma revolta. Enquanto estivermos revoltados, não compreendemos o processo de humildade, esse necessário processo de humildade, que é o processo de submissão, uma submissão ativa. Mas não é uma submissão a outra pessoa, é uma submissão à vontade de Deus. Né? Então, o egoísmo, ele vai obnubilar, né? Ele vai lançar véus sobre a verdade, que nós não vamos perceber. Vamos perceber toda a verdade em nós, na nossa personalidade, como se pudéssemos ser o Senhor da vida, mas que não somos. Né? Então, no estado de humildade, começaremos a fazer novos registros sobre a verdade, para então ingressarmos em outras tantas verdades, a fim de transitarmos para outras etapas, em outras épocas, a questão do tempo de novo aí. Porque tudo tem seu tempo de maturação e de novas decisões e de ampliação das aquisições para a constituição de novos estados mentais, de novos estados de consciência. Por isso não adianta tentarmos acelerar, não vamos chegar. Só tentamos acelerar porque não somos humildes, ou seja, não abrimos o campo de entendimento e de percepção de que o alimento chega no momento em que nós estamos abertos para recepcioná-lo. E tudo isso demanda tempo, trabalho, investimento e aquisições. Então, as ilusões ainda prosseguem comandando. Daí é que, olha essa observação, enquanto houver em nós julgamento, não haverá humildade. É interessante isso, né? Por isso que Jesus ele é muito incisivo na questão do julgamento. Não julgueis. Olha como ele fala. Ele não diz, não dá tanto não julgueis para não serem julgados. Em outro momento ele diz, com a mesma medida com que medirdes, serás medido. Não é Deus que vai lhe medir, é o seu mental diminuto, pequeno, que tem essas medidas, esses modelos, né? Os modelos que nós construímos com a nossa pequenez na percepção moral, mental, emocional, espiritual, nós vamos querer que as pessoas se encaixem nesses modelos. Como elas não se encaixam, nós as julgamos, nós as diminuímos, nós as abandonamos. Esse é o resultado do julgamento. Então, amigos, só para concluir, eu queria dizer que a humildade é tão importante, mas tão importante que Jesus abre o Sermão da Montanha com ela. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que ele quer dizer aí? A pobreza de espírito não é uma pobreza de não ter bens, é uma pobreza de não se estar apegado a eles, no sentido de não se ser guiado por esse centro mais externo, que é o ego, e apenas por ele, porque o ego tem uma função importante, mas ele precisa ser iluminado com os campos mais internos,
que são os campos do espírito, né? O self. Então, é não estar preso a todas essas movimentações meramente do mundo da forma, que é um mundo ilusório. Né? Então, ele abre todos os demais termos evolutivos do sermão, todas as demais virtudes que Jesus traz no sermão, que é um roteiro de virtudes, não poderão ser compreendidas se nós não ingressarmos no estado mental de humildade. Por isso é que ele abre o sermão, nos aconselhando que nós estabeleçamos a humildade como ponto inicial da nossa trajetória evolutiva. Muita paz a todos.